Olá, no programa de hoje eu vou conversar com uma autoridade em câncer de mama. A dor, o sofrimento, o direito de tirar a própria vida são reflexões também sempre presentes na vida do conferencista internacional e professor universitário Cícero Urbano. Católico convicto, ele fez pós-graduação em bioética na Universidade do Sagrado Coração em Roma e é vice-presidente do Instituto Ciência e Fé. Só por aí já dá para imaginar que nós vamos ter um papo animado aqui, porque ciência e fé sempre há muita discussão, muita reflexão e alguns conflitos também, né, doutor Cícero? Exatamente. Quando a gente fala dos limites de um e do outro. Mas vamos começar falando sobre o câncer de mama, porque há uma impressão, e se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, de que está aumentando o número de casos em pacientes jovens. Isso está acontecendo? Há uma explicação para isso? Isso existe uma estatística, inclusive no Brasil, de que há um aumento nessa população de pacientes em relação ao câncer de mama. Ainda não é um problema de saúde pública a ponto de você ter que, por exemplo, fazer um rastreamento nessas pacientes. Mas existe um aumento na população de pacientes jovens, sim. Inclusive, nos próprios consultórios e ambulatórios, a gente tem percebido esse tipo de situação. São doenças diferentes. A doença na paciente muito jovem é completamente diferente da doença que aparece na faixa dos 40, 50, 60 anos, que seria a faixa mais esperada para o surgimento do câncer Quando de a mama. gente diz que é diferente, é menos grave, é mais fácil de tratar, é mais reversível, enfim, o que que é essa São diferença? doenças mais agressivas, né, que normalmente Nos são jovens, nos mais jovens. agressivo? Nos jovens, porque o câncer ele não é uma única doença, são milhares de doenças diferentes. E se você for pegar só a mama, são mais de 100 doenças diferentes. Quando ela aparece numa faixa etária muito jovem, significa que possivelmente essa paciente ela tenha muitas vezes uma mutação, né, que predispõe ao surgimento do câncer. Porque todos nós, durante toda a vida, vamos ter mais do que 100 células tumorais que vão ser combatidas pelo nosso organismo com sucesso, né? Isso acontece e nós sabemos. Isso é muito curioso, todo ser Todos vamos, humano. se nós fôssemos viver até 120 anos, 100% das pessoas teriam câncer na sua vida. Só que isso é combatido com sucesso pelo nosso organismo. Quando aparece numa faixa muito precoce, possivelmente alguma coisa dentro desse sistema de defesa não está funcionando de maneira adequada. E aí acontecem casos que, como chamou muita atenção, que foi a decisão da atriz Angelina Jolie de retirar o próprio seio numa ação preventiva. Enfim, eu gostaria até que o senhor comentasse isso, porque embora hoje não está sendo mais tão falado, mas muitas mulheres na época se preocuparam demais, até que ponto fazer o exame genético para ver se tem algum dia na vida uma predisposição. Esse foi um aspecto, Enfim, deu um nó na cabeça das esse foi um mulheres. aspecto interessante, porque nós chamamos do efeito Angelina, porque depois nós começamos a ter um número muito grande de mulheres buscando exatamente, até querendo fazer a mesma cirurgia que a Angelina fez, mesmo sem indicação. Porque a Angelina Jolie, ela tem uma mutação extremamente agressiva, que é o BRCA1. Esse gene BRCA1 está relacionado com o surgimento do câncer de mama, e um câncer de mama bastante agressivo, e difícil de ser rastreado, inclusive, e também com o surgimento de câncer de ovário e de outros tipos de tumores. Mas, basicamente, mama e ovário são os mais fortes. Então, a Angelina Jolie, quando tomou essa decisão, ela tinha uma chance de desenvolver o câncer de mama durante toda a vida dela, ou seja, até os 80 anos, que é mais ou menos a faixa que nós trabalhamos estatisticamente, de cerca de 80%. Então, Então não tinha alternativa, na a verdade. decisão dela de fazer a retirada das mamas, algumas vezes a gente ouviu na imprensa mesmo, foi uma decisão corajosa. A decisão corajosa dela foi mostrar o que aconteceu. Mas, na realidade, o que ela fez é o que é indicado. Mas a Angelina Jolie faz parte de um grupo de mulheres, um grupo de pacientes que é a exceção. São poucas mulheres que possuem esse tipo de mutação. É em torno de 1 a 3% das pacientes. Então, na realidade, a maior parte das mulheres que vão desenvolver o câncer de mama, nós não conhecemos a mutação ou as mutações que são responsáveis. Onde nós conhecemos, que são alguns genes, eles podem ser rastreados, mas em pacientes de alto risco. Então, de nada funcionaria, por exemplo, eu fazer um rastreamento em toda a população, porque se ele faz parte da exceção, uma mulher Exatamente. não vai estar segura se ela não tiver a mutação do BRCA1 ou BRCA2. Ela pode ter o câncer de mama mesmo não tendo mutação.
porque esses são são dois genes bastante conhecidos, com tumores que se desenvolvem com faixa de risco bastante conhecida, mas que não significa que são os únicos. Na verdade, nós conhecemos uma ponta no iceberg enorme. Aliás, o senhor está me lembrando de um outro aspecto importante, que às vezes a gente costuma ficar um pouco mais segura quando lembra que não há casos na família, mas isso também Não. O índice é pouquíssimo, não é? Não, a maior parte das pacientes não são as Não tem primeiras casos na família. família. São as primeiras na família, até porque o câncer, eu sempre digo, não tem câncer quem quer, tem quem pode, porque são dois fatores que têm que estar associados. A questão genética, evidentemente, que não é tão clara ainda para nós, e a questão ambiental, que é menos clara ainda. Então, claro que muitos fatores nós já estamos descobrindo e tentando modificar, mas o fato é que, sobretudo, o câncer de mama é uma das doenças mais heterogêneas na medicina. Bom, vamos começar entrando então nesse outro terreno das suas palestras, das discussões que o senhor faz com relação à medicina, à ética, os limites entre uma e outra, mas até já comentando da questão, ainda puxando pelo câncer de mama, das mulheres que têm que retirar a mama, e aí sim, o que isso provoca para uma mulher, e entra o seu trabalho, que é a sua especialidade, para a gente começar a entrar nesse terreno da vaidade feminina, da doença, da dor, de como isso transforma a nossa vida. Poucas doenças têm tanto impacto na questão da autoestima e na questão da imagem corporal como o câncer de mama. Porque, por exemplo, uma paciente pode passar pela retirada dos ovários e continua se sentindo mulher, continua se sentindo atraente, mas na mama, todos esses aspectos eles têm um impacto muito maior, né? Até pela própria imagem que a mama tem na questão da feminilidade. É um órgão importantíssimo. Então, nós temos defendido que a reconstrução mamária, por exemplo, e ela, do ponto de vista técnico, ela tem indicação para a maior parte das pacientes com câncer de mama. O problema é que, se você for pegar no sistema público, por exemplo, menos de 10% das pacientes têm acesso à reconstrução mamária. Como é que é essa experiência em consultório, doutor Cícero, quando tem que dar essa notícia? Como é que as mulheres estão enfrentando isso? Porque... Hoje está mais fácil do que era 10, 15 anos atrás. Porque, assim, primeiro que hoje nós trabalhamos com as pacientes, até aqui entrando na questão da bioética, não é mais um médico que estabelece o que é o correto, o que deve ser feito. Hoje é um processo de integração e de colaboração entre médico e paciente. Então, nós assumimos uma conduta em conjunto. E o câncer, apesar da palavra câncer ainda assustar muito, eu sempre digo que nós precisamos desmistificar um pouco, sobretudo o câncer de mama, que é uma doença que hoje, se detectada no início, nós temos uma chance muito grande de cura, maior do que muitas outras doenças da medicina. Sim. Eu, por exemplo, eu sou diabético e diabetes não tem cura. E as pessoas têm mais medo do câncer do que do diabetes. E o diabetes mata também. Em muitos casos, o câncer de mama, se detectado no início, ele tem uma chance acima de 90% de resolução. Então, essa situação ela tem que ser colocada, né? Então, o rastreamento, sendo feito de maneira adequada, permite que você aumente a chance de cura, permite que essa paciente retorne às suas atividades de uma maneira adequada, permite que você faça uma cirurgia menos mutilante, com reconstrução já no mesmo tempo operatório, né? Então, tudo isso, né, integrado, ele faz com que hoje seja muito mais fácil a nossa conversa. Claro que o impacto do diagnóstico é muito pesado, porém, você tem o impacto do diagnóstico, mas você tem também a solução, né? Mas só que é o seguinte, eu quero lembrar aqui, a gente está indo para o intervalo comercial, que o doutor Cícero também já foi paciente, já esteve do outro lado. Ele pode dizer, por causa própria, o que significa esse impacto. Porque mesmo sendo um profissional da área, o senhor sabe que não é fácil alguém chegar diante, você ouvir isso, você está com câncer. Então, a gente faz um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos falando sobre as transformações, o que as doenças podem causar no bom sentido, de nos fazer renascer por um novo jeito de viver. Muito bem. Tá bom? Intervalo, já voltamos.